E aí, vamos focar no time verde do interior catarinense? Cara, confiar na vitória eu acho que tem seu risco, tá? Para fechar a segunda de Série B, tem Chapecoense e Amazonas. Vamos colocar na tela aí as informações do jogo, né? Segunda às 7 da noite, lá na Arena Condá, né? Chapecoense está no meio de tabela e o Amazonas é o time que abre a zona de rebaixamento. Pois é, início ruim aí do Amazonas, né? Equipe que já disputou a Série B ano passado, né? Estreou ano passado na Série B. E a Chape, cara, ano passado a Chape brigou para não cair, né? A Chape tá enfim, fez uma campanha muito ruim na Série A do Campeonato. Foi a pior campanha da história dos pontos corridos, né? Quando ela cai da Série A para a Série B. O Sport tá para quebrar esse recorde. Tá querendo quebrar, aparentemente. Até agora ainda da Chapecoense. Enfim, vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí, estatísticas, momento das equipes. A Chape está em 9º lugar, dá para ver ali, com 13 pontos marcados. O Amazonas abre a zona de rebaixamento, lembrando mais uma vez, antes do início da rodada, né? 17º lugar, com apenas 7 pontos marcados até aqui, tá? A grande questão é, o Amazonas ele vem de vitória, né? Antes vamos dar uma olhadinha na Chape, como chega a Chapecoense, perdeu o clássico, né? 2x1 para o Avaí, mas venceu o Cuiabá em casa, 2x1, empatou fora com o Atlético Paranaense, 1x1, venceu o Criciúma em casa também, né? Aí perdeu do Vila Nova fora, é um time que vai bem em casa e mal fora, basicamente é essa aí. Venceu o Atlético em casa também e venceu os 3 jogos, né, como mandante. Sim, 3 jogos, 3 vitórias em casa. Né? Sim. Antes teve... E perdeu lá, o primeiro jogo que ele mandou... Contra o Coritiba. Poxa, mas jogo difícil, né? Aí compensou vencendo o Paysandu fora, mas aí depois ficou... Ele começa mal, com 2 derrotas, e depois deu uma embalada boa aí, tá em 9º lugar, e pertinho, inclusive, do G4, tá? Vai enfrentar um Amazonas, que é uma equipe que começou mal, tá? Essa temporada, o Amazonas que ano passado, por mais que era estreante, eu acho que depositava-se até mais esperança, tá? O projeto indicava, assim, até pelos reforços e tudo mais, né? Esse ano o Amazonas chega um pouco mais embaixo, ao meu ver, mas vendeu uma grande vitória, que foi o 2x0 em cima do Operário, né? Ainda não tinha conquistado nenhuma vitória, conquistou essa primeira aí, e antes disso foram 2 empates. 2 empates, fora de casa contra o Volta Redonda, e tinha empatado em casa também contra o CRB. São 3 jogos consecutivos marcando gols aí. Fora havia perdido do Remo, né? 1x0, aí empate em casa com o Atlético Goianiense, derrota em casa para o Avaí, fora perdeu também para o América Mineiro 3x1, 0x0 em casa com a Ferroviária e perdeu do Goiás também 1x0. Ele basicamente perdeu todos os seus jogos fora de casa, com exceção desse empate, né, com o Volta Redonda 1x1. Os 8 primeiros jogos, né, no caso, ele não tinha vencido nenhum, né? Realmente o início foi muito ruim do Amazonas, ele que só tinha 4 pontos marcados aí em 8 rodadas, velho. Muito bem, dito isso, o momento Bet Nacional, porque o favoritismo é da Chapecoense, time mandante, sim, né, tá melhor na competição. E aí, vamos focar no time verde do interior catarinense? Cara, confiar na vitória eu acho que tem seu risco, tá? Eu confio mais na Chape, realmente deu uma melhorada muito boa, né? Começou com 2 derrotas na competição e vem numa crescente. É bem verdade que perdeu o último jogo que disputou, mas, ao meu ver, passa mais confiança do que o Amazonas, tá? Como eu disse, eu confiava mais até no Amazonas ano passado, que era estreante da Série B, do que esse ano. Realmente não é um início muito bom aí da equipe manauara, né? Da equipe lá do Amazonas, né? Enfim, para confiar na vitória seca da Chape, eu acho que tem seu risco, mas eu acredito muito que a Chape não vai sair derrotada jogando lá na Arena Condá contra um time da zona de rebaixamento, né? E por isso, a nossa dica do Tipster vai ser utilizar o Criar Aposta para combinar dupla hipótese com menos de 3,5 gols. Aqui eu acredito que a gente tá bem seguro. Ao meu ver, é uma partida que dificilmente vão sair 4 ou mais gols. O Amazonas atuando como visitante, ele é muito fraco, tá? Só marcou 1 gol como visitante até aqui na Série B. E eu acho que dificilmente vão sair 4 gols na partida e dificilmente a Chape vai sair derrotada. Por isso, combinando essas 2 opções que eu considero muito seguras, a gente obtém a aposta de melhor custo-benefício, não só desse confronto, mas também desta segunda-feira, tá? Por isso, selo Hotbet, vamos com o stake dobrado aqui nesse Criar Aposta. Muito bem, então nossa principal sugestão de aposta aí para essa segunda é Chapecoense e Amazonas, o dupla hipótese da equipe de Chapecó e o menos de 3,5 gols no jogo.